Sábado, 22 de maio de 1926. O sol ainda não tinha atingido o seu pico sobre a feira de Vila Bela, no sertão de Pernambuco, mas o mormaço já subia do chão batido, misturando o cheiro de couro cru com o aroma forte do fumo de rolo. Abaixe. Essa foi a ordem silenciosa que o destino deu a todos os presentes quando a poeira da rua principal pareceu assentar de forma súbita, como se o próprio vento tivesse medo de fazer barulho. No centro do corredor estreito formado pelas barracas, um confronto improvável estava prestes a redefinir o que o povo daquela região entendia por coragem. De um lado, um vulto imenso, com quase 2 metros de altura e a largura de uma porta de igreja, bloqueava a passagem. Era Tibúrcio, apelidado de 7 léguas, um jagunço conhecido não pela inteligência, mas pela força bruta e pela cachaça que carregava no sangue e no hálito. Do outro lado, um homem franzino, usando óculos de lentes escuras e um lenço de seda fina amarrado ao pescoço, parou a exatos 3 passos de distância. A multidão, que segundos antes negociava cabras e sacos de farinha, congelou. O gigante, rindo com a confiança de quem se sente protegido por um padrinho poderoso, soltou a frase que selaria o seu fim. Abra um caminho que o baixinho de óculos quer passar, mas não alcança nem o meu cinturão. O riso de Tibúrcio ecoou sozinho. Ninguém o acompanhou. O silêncio que se instalou na feira não era de dúvida, era um luto antecipado, porque aquele homem de óculos, que parecia desaparecer diante da estatura do jagunço, era Virgulino Ferreira da Silva. E naquela manhã, Lampião estava prestes a provar que, no sertão, a altura de um homem não se mede da sola do pé ao topo da cabeça, mas sim do pescoço para cima. Esta é a história do dia, em que o capitão transformou um insulto em uma lição de terror psicológico que seria sussurrada por décadas nas sombras das caatingas. Para você entender o peso do que aconteceu naquele sábado, você precisa entender o que significava a reputação no sertão da década de 20. Naquela época, a honra não era um conceito abstrato, era a única moeda que não desvalorizava e a única armadura que realmente protegia um homem. Um insulto público, proferido no meio de uma feira lotada, não era apenas uma ofensa pessoal. Era um teste de poder. Se Lampião permitisse que um jagunço qualquer o diminuísse diante de centenas de testemunhas, a autoridade do seu bando desmoronaria antes do pôr do sol. O coronelismo ditava as leis nos papéis, mas o cangaço era a exceção violenta que confirmava quem realmente mandava no território. Virgulino não era apenas um fora da lei. Ele era um símbolo. Ele representava a ordem que nascia do cano de um fuzil e da precisão de um punhal. Quando Tibúrcio barrou o caminho do capitão, ele não estava apenas sendo um bêbado insolente. Ele estava desafiando a soberania de um homem que já era lenda viva. O capitão era conhecido por ser um estrategista frio. Ele raramente agia por impulso. Cada movimento, cada olhar por trás daquelas lentes redondas era calculado para produzir o máximo de efeito com o mínimo de esforço desnecessário. Ele não era um brigador de feira que rolava na poeira. Ele era um mestre da imagem pública, alguém que entendia que o medo é uma arma muito mais eficiente do que o chumbo, porque o medo viaja mais rápido e permanece por mais tempo no coração dos homens. Tibúrcio, por outro lado, era a personificação da arrogância cega que o sistema costuma produzir. Ele se sentia invencível porque tinha as costas quentes. Ele era o braço armado de um coronel local que secretamente queria testar os limites de Lampião. O gigante acreditava que sua força física e o respaldo do seu patrão seriam suficientes para intimidar aquele homem baixo e de aparência quase frágil. Ele via apenas o físico. Não conseguia enxergar a aura de perigo que emanava de Virgulino, uma energia que fazia os cães da feira se afastarem e os homens mais velhos baixarem a cabeça. No centro dessa tensão havia um personagem pivô, o dono da banca de fumo, um sujeito chamado Seu Zé do Vale. Zé devia favores ao bando e, naquele momento, ele segurava a respiração de tal forma que seu rosto começava a ganhar uma tonalidade arroxeada. Ele sabia o que ninguém mais parecia notar. Lampião não estava surpreso. O capitão já sabia quem era Tibúrcio. Ele sabia quem o tinha enviado e exatamente qual era o objetivo daquela provocação. Nada ali era casual. Dizem os relatos mais íntimos da época que Virgulino permitiu que o insulto fosse proferido até o fim apenas para observar a reação da praça. Ele queria ver quem, entre a multidão, deixaria escapar um sorriso ou um aceno de aprovação à piada do gigante. O que parecia ser uma reação demorada foi, na verdade, um expurgo planejado.
Lampião estava catalogando traidores silenciosos, enquanto o jagunço ainda achava que era o protagonista da cena. A pergunta que todos se faziam, enquanto os segundos se arrastavam como horas, era por que o revólver de Lampião permanecia no coldre. Por que ele não sacou sua arma e encerrou a questão ali mesmo? A resposta reside na sofisticação da violência do capitão. Ele entendia que matar Tibúrcio de imediato seria dar a ele uma saída fácil e rápida. Mais do que isso, transformaria o jagunço em um mártir ou em uma estatística de briga de rua. Lampião queria algo maior. Ele queria a destruição moral do homem. Ele queria que, a partir daquele dia, o nome de Tibúrcio fosse sinônimo de vergonha e não de força. Foi então que ele fez algo que ninguém esperava. Lampião ajeitou os óculos com uma calma que apavorou os presentes. Ele não alterou o tom de voz, não gritou nem sequer franziu a testa. Ele deu 2 passos à frente, entrando no espaço pessoal do gigante. Os cangaceiros que acompanhavam Virgulino, homens como o temido Corisco, nem sequer levaram as mãos às armas. Eles apenas sorriam, com um desdém que era mais assustador do que uma ameaça direta. Eles conheciam o seu líder. Sabiam que quando o capitão ficava calmo demais, o ambiente estava prestes a se tornar irrespirável. Nesse momento, Lampião colocou a mão no bolso do seu colete de couro trabalhado e retirou um objeto pequeno. Foi aí que o símbolo do destino entrou em cena. Ele segurava entre os dedos uma moeda furada de cobre. No código não escrito do cangaço daquela região, uma moeda furada entregue a um desafeto tinha um significado sombrio e definitivo. Significava que a vida daquele indivíduo já havia sido comprada, precificada e paga pelo destino. Receber aquela moeda era o mesmo que receber um atestado de óbito com a data em branco, mas com a certeza da execução. Era o sinal de que o homem agora era um morto que ainda caminhava, alguém que já não pertencia ao mundo dos vivos e que não teria proteção de nenhum padrinho, por mais poderoso que fosse. Lampião jogou a moeda aos pés de Tibúrcio. O som do metal batendo no chão seco da feira foi como um tiro de canhão no silêncio absoluto. O gigante olhou para o objeto e, pela primeira vez, a cor começou a fugir do seu rosto. A arrogância alimentada pela cachaça evaporou em um instante, substituída por um frio que subia pela espinha. Lampião começou a falar, mas não sobre o insulto. Ele começou a elogiar a altura do jagunço. Com uma ironia cortante, perguntou se a vista lá de cima era boa e se o ar era mais limpo perto das nuvens. O encurralamento era puramente mental. O capitão estava desconstruindo a única coisa que dava segurança ao agressor: o seu tamanho. Ele fez Tibúrcio se sentir um alvo grande demais, uma estrutura pesada e lenta, diante de uma força que ele não conseguia compreender. A pressão psicológica aumentava a cada palavra pausada. Virgulino sabia que o medo de Tibúrcio não nasceria do cano de um fuzil, mas da percepção de que ele estava lidando com algo que transcendia o humano. Ele estava diante de uma lenda que não se abalava com o óbvio. O gigante tentou manter a postura, tentou balbuciar alguma resposta, mas sua garganta parecia fechada por uma mão invisível. Ele olhou ao redor e viu que a plateia, que ele achava que o admirava, agora o olhava com uma mistura de pena e horror. Ele estava sozinho. O coronel que o enviara não estava ali para salvá-lo. O cinturão que ele mencionara na piada parecia agora apertar sua cintura como uma corda de enforcamento. A escalada do terror atingiu o seu ponto de ruptura quando Lampião, com um gesto quase paternal, pediu para o gigante se inclinar. Ele disse, em um tom que beirava o sussurro, que não queria ter que gritar com uma autoridade daquele tamanho. Foi o xeque-mate. No momento em que Tibúrcio baixou a guarda e curvou o seu corpo imenso para aproximar o ouvido da boca do capitão, a inversão de poder foi total e absoluta. O homem que se orgulhava de sua estatura estava agora reduzido, dobrado, vulnerável. O público que esperava um banho de sangue, uma cena de facadas ou tiros, assistia a algo muito mais profundo. Lampião não o golpeou fisicamente. Ele apenas encostou de leve a ponta fria de seu punhal de prata na base da orelha do homem. Foi um toque quase imperceptível para quem via de longe, mas para Tibúrcio foi o contato com o gelo da morte. O que Virgulino sussurrou naquele momento permaneceu um mistério para a maioria, mas o resultado foi imediato e devastador. O gigante de 2 metros desmoronou. Não foi uma queda de luta, foi um colapso de espírito. Ele caiu de joelhos na poeira da feira, soluçando como uma criança que se perdeu dos pais. As mãos que antes se fechavam em punhos, agora agarravam o chão, buscando algum equilíbrio que ele nunca mais encontraria. Lampião olhou para baixo.
por cima das lentes dos seus óculos, e pronunciou a frase que selaria o destino de todos os que tentassem crescer diante dele. O tamanho da sombra não diz nada quando o sol resolve se pôr. Virgulino não precisou de mais nada. Ele deu as costas ao homem destruído e continuou sua caminhada pela feira, comprando o que precisava, como se nada tivesse acontecido. Mas o efeito dominó estava apenas começando. Nas próximas 72 horas, o nome de Tibúrcio 7 Léguas desapareceria das conversas corajosas e das rodas de cachaça. O coronel que o enviara para a provocação, ao saber do que ocorrera, não esperou o amanhecer. Dizem que fugiu da cidade sem levar sequer uma mala, temendo que a moeda furada também tivesse o seu nome gravado no verso. O sertão é um lugar onde o silêncio fala mais alto que o grito e onde a memória das pessoas é longa para o que lhes convém. 6 meses depois daquele encontro em Vila Bela, um homem foi visto pedindo esmolas nas portas das igrejas de uma província vizinha. Ele tinha os olhos perdidos, as mãos trêmulas, e evitava olhar para qualquer pessoa que usasse óculos ou lenços de seda no pescoço. Era Tibúrcio. Ele não tinha uma cicatriz no corpo, mas sua alma estava marcada pelo ferro quente da humilhação. Ele era a prova viva de que nunca se deve confundir a quietude de um homem com a sua fraqueza. A história da moeda furada e do gigante de joelhos virou uma regra silenciosa naquelas terras. Quem muito se cresce no sertão acaba servindo apenas de alvo mais fácil. Lampião não matou o jagunço com chumbo, ele o matou com a própria insignificância. E enquanto o capitão seguia sua trilha pelas caatingas, ele deixava para trás uma lição de que o verdadeiro poder não reside nos músculos, mas na capacidade de fazer o inimigo se destruir com o próprio medo. Vila Bela, 11h40 da manhã. Escute. O som que se seguia não era o de um disparo, mas o de algo muito mais definitivo. O som de um homem quebrando por dentro. Enquanto Tibúrcio 7 Léguas permanecia curvado, com a ponta do punhal de prata de Lampião encostada na dobra de sua orelha, o mundo ao redor parecia ter perdido o som. Aqueles que estavam na feira de Vila Bela naquele sábado de 1926 não presenciaram apenas uma humilhação. Eles foram testemunhas de uma execução psicológica. O gigante de 2 metros, que minutos antes rugia com a confiança de quem se sentia dono da rua, agora era uma estátua de carne e tremor. Lampião, mantendo a voz num sussurro gélido que só os dois podiam compartilhar, disse as palavras que assombrariam Tibúrcio até o fim de seus dias. Ele não ameaçou a vida do jagunço de forma direta. Ele ameaçou a sua existência. Eu já mandei buscar a alma do seu patrão, sussurrou Virgulino, e a sua eu vou deixar aqui na poeira, para todo mundo pisar, porque um homem que se mede pelo tamanho não vale nem o couro da bota que calça. Essa é a história do desfecho de um dos maiores confrontos de ego do sertão. O momento em que o mito do capitão Lampião se consolidou não pela força bruta, mas pela maestria em destruir a vontade de seus inimigos. Para entender o que aconteceu nos minutos seguintes, você precisa compreender a estratégia por trás do silêncio de Lampião. No cangaço, o líder que gasta munição com qualquer insolente é visto como impulsivo. Mas o líder que faz um gigante cair de joelhos sem disparar um único tiro é visto como sobrenatural. Virgulino Ferreira da Silva não estava ali para ser um carrasco. Ele estava ali para ser um exemplo. Ele sabia que cada par de olhos naquela feira levaria a notícia para as cidades vizinhas. Ele estava cultivando o medo que precede a sua chegada, a fama que desarma os adversários antes mesmo do primeiro encontro. A moeda furada, que ainda brilhava no chão poeirento entre os dois homens, era o centro gravitacional de toda a atenção. Aquela peça de cobre não era apenas metal, era um contrato de morte assinado pelo destino. No código da Caatinga, quem recebia uma moeda furada era considerado um morto-vivo. Ninguém falaria com ele, ninguém lhe daria abrigo e nenhum coronel, por mais poderoso que fosse, arriscaria a própria pele para protegê-lo. Tibúrcio sabia disso. Ele sentiu o peso de séculos de tradição e violência desabarem sobre seus ombros no exato momento em que seus joelhos tocaram a terra. Mas o que ninguém na feira sabia, e que as versões oficiais demoraram anos para apurar, era que o plano de Lampião ia muito além de Tibúrcio. O capitão já havia enviado 2 de seus melhores homens, Corisco e Sabino, para a fazenda do coronel que havia encomendado a provocação. Enquanto o jagunço tentava manter o equilíbrio diante de Virgulino, o sistema que o sustentava já estava sendo desmontado. O coronel, um homem acostumado a mandar e desmandar na região,
acreditava que Lampião era apenas mais um bandido que se intimidaria com um jagunço imponente. Ele subestimou a rede de inteligência do cangaço. Lampião recebia informações de coiteiros, de vendedores de fumo e até de escravos libertos que viam no bando uma forma de justiça, ainda que sangrenta. Quando Lampião entrou na feira de Vila Bela, ele já tinha o tabuleiro montado. Ele permitiu o insulto de Tibúrcio apenas para que o público visse a queda. Ele queria que o contraste fosse absoluto. O maior homem da região, reduzido a nada pelo menor e mais temido capitão do sertão. O clímax social aconteceu quando Lampião se afastou um passo. Ele guardou o punhal com uma elegância lenta, quase coreografada. Tibúrcio continuava no chão, com a cabeça baixa, as mãos enterradas na areia. A multidão, que esperava que o capitão terminasse o serviço com um tiro na nuca do jagunço, viu algo muito diferente. Virgulino pegou um pequeno embrulho de couro que carregava no bolso e o entregou ao dono da banca de fumo, o seu Zé do Vale. "Pague o fumo de todo mundo que está aqui hoje", disse Lampião em voz alta para que todos ouvissem. "E o que sobrar, você entrega para a viúva de quem esse pobre coitado aí no chão costumava ser." A frase foi um golpe de misericórdia. Lampião declarou Tibúrcio morto, enquanto ele ainda respirava. Ele transformou o gigante em um fantasma social. A partir daquele segundo, para todos os efeitos legais e morais do sertão, Tibúrcio 7 Léguas não existia mais. Ele era uma não-pessoa, um vulto que ninguém ousaria reconhecer. Nas próximas 72 horas, o efeito dominó foi devastador. O coronel, ao receber a notícia de que Tibúrcio estava de joelhos e que a moeda furada tinha aparecido, não esperou os cangaceiros chegarem ao seu portão. Ele abandonou sua casa, seu gado e sua autoridade. Fugiu para a capital, Recife, onde viveu o resto de seus dias escondido em sobrados, com medo de qualquer homem que usasse óculos escuros. A sua influência em Vila Bela evaporou. O poder que ele exercia através do medo foi transferido por osmose social para a lenda de Lampião. O bando de Virgulino não precisou queimar uma única palha da fazenda do coronel. O medo fez o trabalho de limpeza. E quanto a Tibúrcio? O gigante que outrora barrou a passagem do capitão foi visto, semanas depois, vagando pelas estradas vicinais. Ele não falava mais. Seus olhos, antes cheios de cachaça e arrogância, agora eram poços de um vazio absoluto. Dizem que ele nunca mais conseguiu ficar de pé por muito tempo. Seu corpo parecia ter se acostumado à posição de submissão que Lampião o forçara a adotar. 6 meses depois daquele sábado fatídico, a história já havia percorrido o Nordeste de ponta a ponta. Nas feiras de Propriá, de Mossoró e de Santana, do Ipanema, os cantadores de cordel já entoavam os versos sobre o gigante que encolheu diante do rei do cangaço. A lição era clara e absoluta. No sertão, a estatura física é uma ilusão que a primeira bala ou a primeira lâmina desfaz. A verdadeira altura de um homem é construída pela sua palavra, pelo seu código e pela sua capacidade de antecipar os movimentos do inimigo. Lampião provou que o intelecto e o controle emocional são as armas mais letais de um estrategista. Ele não venceu Tibúrcio na força, ele o venceu na dignidade. Ele tirou do jagunço a única coisa que um homem do sertão não pode perder: o respeito dos seus pares. Sem respeito, Tibúrcio tornou-se menor que a menor das crianças daquela feira. A resolução desta história nos deixa uma marca profunda sobre a natureza do poder. Muitas vezes, acreditamos que para vencer um obstáculo imenso, precisamos de uma força ainda maior. Lampião mostrou que, às vezes, basta uma palavra certa, um gesto calculado e o conhecimento profundo das fraquezas humanas. Ele não precisava de 2 metros de altura para olhar Tibúrcio de cima. Ele já estava acima dele desde o momento em que decidiu não se rebaixar ao nível da provocação barata. O capitão saiu de Vila Bela naquela tarde com o seu bando, deixando para trás uma cidade que nunca mais seria a mesma. O silêncio da feira foi substituído por um burburinho constante, uma lenda que crescia a cada vez que era contada, reforçando que, no território de Virgulino, a lei era ditada por quem sabia que o tamanho da sombra não diz nada quando o sol resolve se pôr. Hoje, quando olhamos para as fotos antigas daquele período, vemos homens pequenos, de roupas pesadas e chapéus de couro, carregando fuzis que pareciam maiores que eles mesmos. Mas não se engane pelas lentes da história. Aqueles homens dominavam territórios maiores que muitos países europeus, baseados puramente na força da sua reputação. A história de Tibúrcio e a moeda furada é o lembrete definitivo de que a arrogância
é o primeiro passo para a queda. O gigante caiu porque acreditou que o seu tamanho o tornava invulnerável, esquecendo-se de que, na caatinga, o espinho mais curto é o que mais fura, e a cobra mais silenciosa é a que possui o veneno mais mortal. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, continuou sua jornada por mais 12 anos após aquele incidente, acumulando vitórias e derrotas, mas nunca perdendo a aura de mestre da estratégia que demonstrou em Vila Bela. O destino de Tibúrcio, perdido no tempo e na loucura, serve como um aviso para todos os que tentam medir forças com quem já não tem nada a perder, a não ser a própria honra. No fim, a história não se lembra do nome do gigante pela sua força, mas pela sua fraqueza diante de um par de óculos escuros e um punhal de prata. No sertão, quem muito se cresce acaba servindo de alvo, e o capitão nunca errava o alvo. Agora pare e pense por um momento. Se você estivesse naquela feira de Vila Bela e visse o homem mais forte da região ser destruído psicologicamente por um capitão franzino, o que você sentiria? Você acharia que a justiça foi feita através da inteligência ou que o medo venceu a razão de forma cruel? A moral dessa história atravessa o tempo. O verdadeiro poder não é aquele que esmaga o corpo, mas aquele que domina a mente. Se você gosta de histórias que revelam os bastidores do poder, da estratégia e das lendas que moldaram o nosso país, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Sua presença aqui é o que nos permite continuar explorando esses arquivos esquecidos e trazendo a verdade por trás dos mitos. Deixe seu like se você acredita que a inteligência sempre vence a força bruta e comente abaixo. Qual foi a maior lição que você tirou do confronto entre Lampião e o gigante Tibúrcio? Tem muito mais histórias como esta esperando por você aqui no canal. Até a próxima.